Olá, este é um podcast sobre o filme Se Beber Não Case, parte 3, filme norte-americano do ano de 2013. Este filme encerra oficialmente a trilogia Se Beber Não Case, que começou em 2009 e continuou em 2011 com Se Beber Não Case, parte 2, e agora estamos oficialmente encerrando a trilogia neste podcast de Se Beber Não Case, parte 3 de 2013. O filme, assim como seus dois antecessores, teve a direção de Todd Phillips, com produção de Todd Phillips e Daniel Goldberg, com roteiro de Todd Phillips e Craig Mazin. O filme teve distribuição da Warner Bros. Pictures. Seu lançamento se deu no dia 24 de maio de 2013 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil no dia 31 de maio de 2013, ou seja, uma semana depois. Seu orçamento foi de 103 milhões de dólares, ou seja, o filme mais caro da franquia, com uma bilheteria de 362 milhões de dólares, ou seja, o filme de menor bilheteria. Foi o mais caro e o que teve menos bilheteria. Mas ainda assim, teve menos bilheteria, mas a bilheteria foi 3 vezes maior do que o orçamento, ou seja, valeu a pena. O filme teve um bom lucro. Não se pode dizer que o filme não teve um bom lucro. A trilogia, agora fazendo um contexto geral, Se Beber Não Case, é uma das melhores trilogias do cinema, para vocês terem uma ideia, né? É um gênero de comédia com uma pitada de humor obsceno e humor negro, vamos dizer assim, e tem várias cenas, a trilogia como todo tem muitas cenas icônicas, como no primeiro filme nós temos a cena do tigre no banheiro, do bebê abandonado, do Stu sem o dente, e entre outras sequências do primeiro filme que são inesquecíveis. Eles em Las Vegas, eles correndo atrás, indo contra o tempo para achar o Doug, eles indo no hospital para saber por que o Phil foi internado, enfim. É um filme com uma sequência sensacionais. O Stu descobrindo que se casou com uma prostituta, enfim, é sensacional. Aí nós vamos para o segundo filme, né? Que também temos mais cenas icônicas, como o Alan despertando, caindo de uma beliche e descobrindo que raspou a cabeça. O Stu com a tatuagem no rosto, descobrindo que transou com um homem transexual e entre outras sequências, o desespero deles, dessa vez para achar o Ted, que é o irmão da noiva do Stu, que é a Lauren, que é com quem o Stu vai se casar. Assim, a cena as cenas do Leslie também, na segunda parte, também são sensacionais. Aí aqui, nós já temos, aqui agora no terceiro filme, nós temos mais cenas icônicas, como, por exemplo, a girafa que o Alan compra e acaba morrendo no viaduto porque ela tem o pescoço tão alto que não tem a capacidade para passar por baixo e acaba tendo a sua cabeça decapitada e causando um acidente na estrada, né? Ou, por exemplo, o Phil e o Alan escalando, tentando entrar no quarto de hotel dos Leslie, do topo do prédio lá do hotel onde eles se hospedaram lá no primeiro filme, vocês lembram? É outra cena icônica. E eles invadindo uma casa que o Leslie fez acreditar que era a casa dele, mas na verdade era a casa do Marshall, que é para quem ele está devendo ouro porque roubou dele. Enfim, e deixando eles trancados e todo o esquema para entrar na casa também são cenas hilárias e também muito icônicas. Ou seja, a trilogia como um todo, ela tem elementos que deixaram os 3 filmes marcados no cinema. E são filmes assim com construções narrativas muito bem feitas, com piadas no seu tempo certo, ou seja, não há do que se reclamar. Os personagens aqui, assim como nos seus filmes antecessores, também estão muito bem, não há o que se discutir. Mas agora vale ressaltar que se Beber Não Case, parte 1 e parte 2, o foco era nos 3, né? No trio de protagonistas, que é o Alan, o Stu e o Phil, e nos efeitos que a cachaça faz com ele sobre a ressaca do dia seguinte da despedida de solteiro. O primeiro filme é a despedida do Doug e a segunda despedida do Stu. Aqui o terceiro filme ele foca mais no Leslie, né, que é aquele japa lá meio bandidão, né, e também no
Alan, né, da depressão que o Alan vem sentindo, né, porque ele meio que se manteve afastado dos amigos, o pai dele morreu, a girafa que ele comprou teve a cabeça decapitada, enfim, é uma sequência, assim, sensacional, e querem internar ele numa clínica psiquiátrica, né, isso se chama de intervenção, para ele poder se tratar e sair de lá com o seu estado de espírito melhor, porque ele é um homem de 42 anos que ainda mora com os pais, que encontrou um rumo na vida. E o pai tem uma briga com ele quando descobre da história da girafa que ele comprou e que causou todo transtorno na estrada, que o prefeito, ele precisou ligar para o prefeito para arcar com os prejuízos. Foi assim uma cena, essa parte da girafa foi sensacional. E assim, e aí depois o pai, ele bota um fone de ouvido, o pai se afasta, tem um ataque cardíaco, né, um infarto e morre. E ele lá com fone de ouvido de boa, não tô nem aí pra nada. Enfim, essa sequência também é sensacional. A parte do enterro do pai do Alan também, o Alan cantou na armaria com uma voz de menina, com a voz de menina bem jovenzinha, e o Stu e o Phil dizendo que ele canta muito bom, hein? Ele, o Alan, né? E aí depois o Alan cavando a cova do pai sem camisa, tomando uma breja. É sensacional, ou seja, ele não perde a pitada de humor nem nos momentos mais tristes, né? E tá lá o Alan, como sempre, né? Aqui ele já cresceu o cabelo dele de novo, antes vocês perguntem, porque no outro filme, por conta da cachaça que eles andaram tomando, rasparam a cabeça do cabelo do Alan, né? Não a barba, só o cabelo. Aqui já deu tempo do cabelo dele crescer de novo, enfim. É porque é de 2 em 2 anos. Porque do mesmo jeito que a cada filme lançado, ó, o primeiro foi em 2009, o segundo em 2011, o terceiro em 2013. A trilogia, os filmes foram lançados no intervalo de 2 anos. E a história tem esse mesmo intervalo. No segundo filme já se passou 2 anos desde aquela confusão em Las Vegas do primeiro filme. Aqui agora nesse terceiro filme já vai fazer 2 anos na história desde aquele rolo lá da Tailândia que deu aquela confusão toda que eu já expliquei no podcast de Se Beber Não Case parte 2, depois vão lá dar uma conferida, tá muito bom. Assim como o Se Beber Não Case de 2009, o primeiro filme da trilogia, também tá muito bom. Esse podcast, como eu já falei, e é óbvio, né, encerra de vez a trilogia, assim como a trilogia O Poderoso Chefão, né, que eu gravei 3 podcasts, um para cada um. Inclusive, Se Beber Não Case, esse negócio de parte 2 e parte 3 já é uma certa referência do diretor ao Poderoso Chefão, né, que tem o parte 2 e parte 3, manter o título e acrescenta o parte e tal, né, eu achei uma sacada interessante em relação a isso. É claro, né, a história não chega nem perto, porque o Poderoso Chefão é um outro nível de filme, é o pai do cinema, o Poderoso Chefão. Ali não tem nem o que se discutir, mas aqui em termos de comédia, Se Beber Não Case está muito bem. Muita gente criticou, já meteram o pau no segundo filme, que era uma cópia do primeiro. O primeiro foi muito bem elogiado. Aí fizeram o segundo, né? Obviamente, quando o filme faz muito sucesso, o que Hollywood decide? Vamos fazer uma continuação. Foram lá, fizeram a continuação, que era uma cópia descarada do primeiro, mas, na minha opinião, os dois são muito bons, tanto o primeiro quanto o segundo. É claro que o primeiro, como sempre, por ser o primeiro, a história original, sempre vai ganhar um destaque maior, né? E um elogios maior. E o segundo filme, até por ser uma cópia, né? Não tinha como ser ruim, porque era uma cópia de uma coisa muito boa, mas é porque sentiram falta de coisa original, assim, de uma coisa, de um QI a mais. E no terceiro filme, para não correr o risco de receber a mesma crítica do segundo, o diretor decidiu inovar. E aí fez uma coisa diferente, o povo também não gostou. Pô, decide, né? Quando faz uma... Tipo, o primeiro filme foi muito bom, aí fizeram o segundo, que era uma história bem similar à primeira, meter o pau. Aí quando o diretor, tá bom, então eu vou fazer uma história diferente agora. Meter o pau porque a história era diferente. Pô, vamos decidir, né, gente? Vocês querem uma história original ou vocês querem, assim, uma tipo de continuação? Porque se você for pegar até o próprio Poderoso Chefão, aqui abrindo a brecha rápida, antes de dar continuidade, Poderoso Chefão, a parte 1, parte 2 e parte 3, cada um tem histórias muito diferentes, mas eles têm os contextos narrativos, assim, com referências. Eu acho que o povo queria em Se Beber Não Case, nas suas 2 continuações, após o primeiro, era que fosse tipo o Poderoso Chefão, tipo, mudasse a história, mas mantesse alguns elementos, assim, marcantes. Por exemplo, no caso de O Poderoso Chefão, os 3 filmes sempre tem uma festa. No primeiro filme, eu faço a festa de casamento da Connie com o marido dela, né, o Carlo. Em segundo tem a festa da primeira comunhão do filho do Michael Kay. Aí no terceiro filme tem a festa lá da igreja, né? Comemoração por causa de um título que o Michael recebeu, né? Os 3 filmes têm uma parte exclusiva para a matança, né? O primeiro é aquele massacre durante um batismo do filho da Connie. No segundo filme é o Raymond Roth,
o Frank Pentangeli e um outro cara lá que eu esqueci agora. Os 3 são mortos. O outro cara lá é o Fredo, né? Que o Michael manda matar, ou seja, 3 mortos, ou seja, é um massacre também. E no terceiro filme, o massacre lá na parte do teatro, né? Que o filho do Michael e da Kate tá se apresentando, né? Cantor de ópera. Aí tem um monte de gente que vai morrendo discretamente durante essa peça de teatro, até que no final do filme sobra pra filha do Michael morrer, né? Com um tiro no coração. Enfim, são histórias com contextos muito diferentes, mas que mantêm alguns elementos que se intercalam, que fazem referências a seus filmes antecessores. É isso que eu estou querendo dizer. Mas se vocês forem prestar atenção, Se Beber Não Case, ele mudou mesmo a fórmula geral da história no último filme. Porque o primeiro teve uma história muito boa, o segundo uma cópia do primeiro filme, aí no terceiro filme fizeram uma coisa original. Mas se vocês for analisar, Se Beber Não Case, ele tem a sua essência. Os 3 filmes sempre tem alguém que some, que eles precisam achar. No primeiro filme é o Doug, que eles precisam achar o Doug para ir para o casamento do Doug, né? O segundo filme é o irmão da noiva do Stu, que eles precisam achar para levar, até porque o pai da noiva do Stu já meio que não gostava do Stu. Imagina chegando sem um menino. Era capaz de pensar que ele cometeu a pior atrocidade possível com um menino, né, filho dele. E no terceiro filme, o Doug é sequestrado. O Doug aqui volta a ter... lembra do outro podcast que eu falei que o Doug não tinha importância nenhuma? Então aqui no terceiro filme, o Doug volta a ter importância. Porque o macho, que é o cara que o Leslie está devendo uma grana, um ouro no caso, ele sequestra o Doug como uma forma de garantia de que o Phil, Stu e o Alan vão dar um jeito de levar o Leslie até ele e o ouro também. Aí ele sequestra o Doug, e agora num contexto muito mais sério, porque no primeiro filme eles precisavam achar o Doug pro casamento. Aqui já tá valendo a vida do Doug, então aqui já é uma parada mais sinistra. E assim, e são referências, né? Tem referência de animais também, se vocês forem prestar atenção. Porque no primeiro filme, o animal é um tigre, né? Que é o tigre que eles roubaram do Mike Tyson. Olha só, coisa maluca. Roubaram o tigre do Mike Tyson e levaram para esse quarto de hotel. E depois deram um jeito de devolver. Eu já expliquei tudo no primeiro podcast, né? Vão lá, ouve o podcast, assiste filme, enfim. Aí no segundo filme é o macaco, né? O macaco que o Leslie roubou de uns traficantes. E o Alan, né? Eu ia falar isso. O Alan se apega ao macaco, mas depois é obrigado a abandonar o macaco, né? E no terceiro filme tem essa girafa, né? A girafa que logo no começo do filme não tem pouca cena, né? E tem sua cabeça decapitada, ou seja, o tigre pelo menos saiu vivo. O macaco já deu a entender que, apesar do tiro, que ele ia ficar bem, ia continuar vivo. Só a coitada da girafa no último filme, que teve um final, assim, um pouco chocante, impactante. Eu, quando assisti, não estava esperando por aquilo, né? Eu acho que todo mundo que foi ver a primeira vez também não estava esperando por uma coisa daquela. Enfim, aquela girafa, aquela cabeça decapitada, os carros se... Porque o primeiro carro do que a cabeça foi parar no carro, até o carro que ele deu um sinal pro moleque, comprei uma girafa, o moleque assim com o dedo, né? Fazendo joinha. Aí a cabeça para no para-brisa desse carro, o carro já vira, porque o motorista toma um susto, os outros carros batem atrás porque esse carro parou, enfim, vira uma confusão danada. E ele causa todo esse estrago na estrada. Aí depois ele percebe o que aconteceu, né? O Alan, e na sequência, já tem um corte de cena dele de volta para casa e o pai dele dando os esporros nele antes dele morrer, né? Pior é o Alan no velório lá, no enterro do pai, fazendo discurso dizendo que meu pai disse que tem orgulho de mim, que nunca quer que eu mude, dizendo que as últimas palavras do pai para ele foi que ele precisava crescer, que não ia continuar sustentando ele, que se ele não fosse para a clínica que ele tratasse de se virar. Foi tipo um negócio assim, tipo, que ele não estava satisfeito com a vida que o Alan estava levando, né? Ou seja, o extremo oposto do que o Alan disse no enterro. O pior foi o que o Alan falou durante o enterro. Os discursos do Alan são simplesmente fenomenais, porque durante o discurso dele no velório do pai, no enterro do pai, quer dizer, ele fez um discurso dizendo que o pai era uma pessoa muito boa, que não merecia morrer, que teria sido muito melhor se a mãe dele tivesse morrido. E a mãe lá escutando, assim, o povo tipo de boa, né? Foi uma parte também sensacional, né? Agora vamos para o elenco do filme. Já falei demais, vou falar mais um pouquinho ainda. No elenco nós temos o Bradley Cooper como Phil Winnick. Aqui ele ganha menos destaque, se vocês perceberem, em comparação com os outros 2 filmes, até porque aqui a bola da vez, quem ganha mais destaque no filme é o Alan e o Leslie, já vou chegar lá. Também temos o Ed Helms como Dr. Stu
Stuart Price, o Stu, né? Dr. Price. Ele também aqui, assim como o Phil vira meio que coadjuvante do filme, eles têm sua importância em vários momentos do filme, óbvio, mas a gente já não vê tanto como o trio, assim, em termos gerais, mas o trio ainda são, para mim, os três protagonistas, apesar do Alan e o Leslie ganhar mais destaque narrativo, mas para mim os três, o Phil, o Stu e o Alan são os três protagonistas, sempre. Nós temos também no filme o Zach Galifianakis como Alan Garner. Aqui dos três filmes é o que ele ganha mais destaque, né? Aliás, nos outros dois filmes ele já tinha o seu certo destaque. Ele tem aquele jeito desengonçado, meio doido, meio estranho, fala coisas estranhas, faz coisas estranhas, e ainda assim ele sempre tinha o seu destaque por isso. Aqui ganha mais destaque com contexto narrativo sobre sua vida, sobre quem ele é, sobre como ele está levando sua vida, sobre suas amizades, sobre suas inimizades, enfim, sobre sua relação com a família, sobre sua relação com sua possível depressão, vamos dizer assim, enfim, tem a irmã dele também, enfim, aí ele ganha mais destaque nisso. Ele passa a ser a bola da vez do filme. Aí tem todo esse contexto narrativo que eu já citei anteriormente. E nós temos no filme também o Justin Bartha como Doug Billings. Aqui ele ganha muito mais destaque pelo fato dele ter sido sequestrado pelo Marshall, né? O Marshall, para quem não sabe, é interpretado pelo John Goodman. E ele e o Marshall sequestra o Doug, né, que eu já falei, como uma forma de garantia de que o Phil, Stu e o Alan vão trazer para ele o Leslie e o ouro que o Leslie roubou dele. O Leslie, assim como nos dois filmes antecessores, é interpretado pelo Kim Jong. Nos outros dois filmes ele era retratado, ele já era, tipo, desde o primeiro filme você já sabia que o cara não era flor que se cheirasse. O segundo filme ele tem uma veia mais cômica, um lado mais cômico, né? Mas aqui ele já mostra a verdadeira face de bandido barra pesada, né? Aqui ele não tá para brincadeira mesmo, né? E mesmo assim o Alan e ele mantém uma amizade secreta, sem que o Phil e o Stu desconfiem mais ninguém. Até que isso vem à tona graças ao Marshall, que andou interceptando, vigiando as cartas que o Leslie mandava para o Alan, né? Ele lê várias cartas, por isso que ele sequestrou os quatro, o Phil, o Stu, o Alan e o Doug, para poder pegar o Doug como garantia e fazer os três, né? O Phil, o Stu e o Alan, os protagonistas, né, da franquia, se virarem e acharem o Leslie e o seu ouro roubado, né? E em companhia do Marshall tem o apoio do Doug Negro, que é interpretado pelo Michael Epps, que ele tem um final um tanto quanto triste, né? Porque o Leslie, tem uma parte do filme que o Leslie, depois de encontrar todo mundo, o Phil, Stu e o Alan, ele convence eles de que uma pessoa comprou uma casa que ele tinha escondido um ouro. Esse ouro aí que o Marshall tá dizendo que tá devendo. Aí ele tá dizendo o seguinte: vamos dar um jeito de invadir essa casa, pegar esse ouro e aí a gente devolve pro Marshall. Aí todo mundo concorda. Aí eles fazem umas maracutaias pra entrar na casa, é uma confusão danada. Só sei que no fim dá certo. Só que o Leslie tranca eles no porão, onde tava o ouro escondido, pega o ouro, o carro do Phil, né, a minivan, e vai embora com tudo. Deixa eles lá trancados, aciona o alarme para a polícia pegar eles lá, né? Muito bom, né? Uma pessoa muito boa mesmo. E aí, no fim das contas, né? Quando o Marshall dá um jeito dos três sair da cadeia, leva eles até a casa dele e mostra o Doug, né? Mas o Doug ainda com o seu poder dele não vai embora com os outros. E aí dá um tiro no Doug Negro, né? Que era o capanga dele, né? O segurança, o nome que vocês quiserem dar. Dá um tiro nele e pra chocar os três, dá um choque de realidade nos três e mostrar que ele não tá de brincadeira, né? Que ele mata o Doug mesmo, se for necessário. E que ele matou o Doug Negro, né? Ele ficou conhecido assim no filme. Matou ele porque ele foi incompetente o suficiente de não perceber a entrada de intrusos na casa dele. Aí matou ele como uma forma de punição por isso e também para dar um choque de realidade nos três para acelerar o encontro com Leslie. E aí vira uma confusão danada. E no filme nós também temos Melissa McCarthy como Cassie. Essa Cassie, ela trabalha numa loja que troca ouro por dinheiro. E aí durante o filme, quando o Phil encontra o carro dele, eles estão na frente dessa loja e deduz que o Leslie trocou ouro por dinheiro para poder gastar à vontade. Aí eles entram nessa loja, é uma confusão danada.
A mulher destrata o Phil e o Stu. Aí o Alan já começa a elogiar ela, uns elogios muito estranhos, umas conversas muito estranhas. E ela se encanta por ele se encanta por ela. Aí depois ele consegue arrancar as informações que os outros dois querem saber sobre o Leslie, dá um cartão também. Os outros dois saem da loja, o Alan ainda fica lá mais um pouco. O Alan coloca um pirulito na boca, depois dá pra ela chupar também, quebra o pirulito. É uma confusão, uma nojeira só. Aí depois eles saem da loja, no pai de olhar pra ela, derruba um monte de instrumento. É uma confusão só. Eu não pude deixar de rir nesse momento. E no filme, né, tem, assim como enredo principal, temos esses personagens, né. Você vê que é um filme, assim, muito bem casado, né. Então aqui, inclusive, no final do filme, o Alan se casa com a Cassie. E tem uma cena após os créditos simplesmente sensacional. Esse spoiler eu não vou dar para vocês. Depois vocês vão assistir o filme. Que a cena final é simplesmente inacreditável. É uma cena que, tipo, para quem condenou o último filme por ser uma história original, não remeter a nada dos outros antecessores, né? Essa cena final, ela remete total aos outros dois filmes, né? É um encerramento, assim, brilhante, né? Enfim, agora vamos aqui rapidamente para o nosso top 10 de melhores cenas do filme Se Beber Não Case, parte 3. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Marshall mata o Doug negro na frente do Alan, Phil e Stu. Eu já comentei sobre essa cena, né? Agora há pouquinho. E para que ele faz isso como uma forma de punição por ele não ter protegido a casa dele, Marshall, né? E para dar um choque de realidade no Alan, Phil e Stu, para eles encontrarem o Leslie e o ouro dele o quanto antes. Porque essa casa do Marshall, o Leslie fez acreditar, como eu já tinha dito, que era uma casa que era dele, Leslie, que ele acabou, que a polícia confiscou, né? E que agora está em poder de outra pessoa e que essa outra pessoa está com a casa que tem esse ouro escondido. Os três vão lá, ajudam ele a pegar o ouro, aí depois eles descobre que, na verdade, era o ouro que o Marshall já tinha e que o Leslie se encarregou de roubar o resto e que enganou eles direitinho para isso. O Marshall até acredita que ele se deixar levar pela lábia do Leslie, porque ele sabe como o Leslie é. Mas mesmo assim ele não tem piedade. Ele fala, mesmo assim, mesmo vocês tendo sido enganados pelo Leslie, vocês têm que encontrar o Leslie e trazer esse ouro. Aí dá o prazo lá de tantas horas, senão o Doug, né, o Doug verdadeiro, aí esse sim morre de vez. E aí eles vão contra o tempo para poder achar eles, né? O Alan tem a brilhante ideia. Ele tem um aplicativo no celular dele que rastreia outros celulares. O celular do Phil, que estava dentro da van dele, que o Leslie levou, ele consegue rastrear e descobre esse carro nessa loja que eu falei, que tem a Cassie e tudo, que inclusive é o nosso gancho para a nossa nona melhor cena, que é a cena em que o Alan se interessa pela Cassie. Eu também já comentei, né? Eles vão até a loja, o Alan joga um charme meio estranho para ela, cai na lábia dele, aí ele consegue arrancar as informações dela, né? Aí depois que eles saem da loja, né? Eles já fica bem claro que o Leslie foi para Las Vegas, ou seja, é para Las Vegas que eles têm que ir para poder achar o Leslie e pegar ele de volta. O Stu pegou trauma de Las Vegas por conta daquela história da prostituta, pelo dente arrancado e por todas as confusões que eles se meteram lá. Foram presos também, enfim. Foi uma confusão só. E aí ele pegou trauma de Las Vegas, ele pegou trauma de despedida de solteiro, enfim, ele pegou trauma de muita coisa, né? Como eu já falei, inclusive no segundo filme, que ele descobriu que transou com um homem transexual, enfim, foi uma confusão só. Aí ele só piorou, ou seja, se ele achou que estava ruim em Las Vegas, na Tailândia só piorou que estava ruim, mas enfim. Aí eles descobrem que tem que ir para Las Vegas para achar o Leslie de qualquer jeito. E a minha nona melhor cena, como eu já falei, é a cena em que o Alan se interessa pela Cassie e é ela que dá informação pro Alan sobre a passagem do Leslie na loja dela, né? Enfim, e é a partir daí que eles se tocam que tem que voltar para Las Vegas, que é o lugar onde o filme começou, basicamente, né? Enfim. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que o Leslie mata o Marshall, isso já é no fim do filme. Acontece um monte de coisa durante o filme, né? O Alan atropela o Leslie, que está numa espécie de paraquedas no carro dele. Aí ele atropela ele, consegue guardar ele dentro do porta-mala do carro. E o Stu, né?
eu falei, o Stu atropela o Leslie, atropela, coloca o corpo dele dentro do... O corpo dele com ele vivo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Coloca ele dentro do porta-mala, aí do porta-mala vai apanhar o Phil e o Alan, que estavam no hotel, né? Tentando pegar ele no quarto de hotel, né? Que inclusive era o mesmo quarto de hotel que eles estavam hospedados lá do primeiro filme, que deu aquela confusão do tigre, do bebê, aquelas coisas todas. Aí eles se encontram, né? Os três, aí leva o Leslie até o Marshall, né? Junto com o Ouro. Aí o Marshall, ele simplesmente diz que vai ter uma conversa com o Leslie, dá um monte de tiro no porta-mala. Os três ficam assustados, ele diz que a conversa já se encerrou, que ele não tem mais nada para falar com eles. Até que do nada o Leslie me aparece, dá um tiro na cabeça do Marshall e do segurança do Marshall. Aí depois o Alan, o Phil... Não, o Alan não. O Phil e o Stu ficam chocados. O Alan revela que ele abriu lá um compartimento entre o banco traseiro e o porta-mala, né? Isso dando vantagem pro Leslie poder se safar, porque ele já meio que suspeitava que era isso que fosse acontecer. Tanto é que o Leslie só não mata o Phil e o Stu por conta da ajuda do Alan, que o Alan deu pra eles, né? Só por causa dessa ajuda, que ele não mata... todo mundo que tá lá, enfim, diz que ele foi um bom amigo pra ele e que sabe da amizade que ele tem, duelo de amizade que ele tem com o Phil e o Stu, por isso vai manter eles vivos, né? E essa sequência, né, do Leslie matando o Marshall é a minha 8ª melhor cena, e aí já é no finalzinho do filme. Em 7º lugar, eu fico com a cena que o Alan atropela o Leslie e o coloca no porta-malas. O que acontece? O Alan, Phil e Stu vão até a frente do hotel em que eles estavam hospedados lá no começo do filme. Lembra do primeiro filme que eles se hospedaram no hotel, Las Vegas, é o mesmo hotel. E eles deduzem que ele foi pra cobertura, e que na cobertura tá rolando a maior putaria, um monte de droga, sexo, puta, prostituta, enfim, tá rolando de tudo ali, é uma orgia danada. E aí eles já veem lá o último quarto, né, que é a cobertura, com um monte de brilho, um monte de coisa chamando a atenção, e eles veem o Leslie de longe, aí decide dar um jeito de invadir o quarto, aí eles têm a brilhante ideia. O Phil fica ali do lado de fora do hotel só esperando no carro, enquanto o Stu fica, na verdade, o Stu fica do lado de fora do hotel, ali no carro esperando, e o Phil e o Alan vão até o hotel, eles pegam um monte de lençol, de cama, sobem até o topo do hotel, eles amarram a corda, sabe essa, tipo, como quando começa a armar um lençol um dos outros para poder escalar, como transformar esse excesso de coberta em corda? Então, aí é isso que acontece, eles transformam numa corda, né, resistente, para dar cobertura, ali do topo até a cobertura, deve ter uns 5, 6 metros, uns 10 metros no máximo, não sei, enfim, nem é tanto metro assim, mas é um risco, né, porque uma queda ali já mata ou machuca feio. Aí o Phil, né, ele desce, né, o Bradley Cooper, né, o nosso querido e sedutor e bonitão, gostosão Bradley Cooper, né, com o perdão da palavra. Enfim, aí o Phil, ele consegue descer essa corda, tudo bem, consegue descer com um pouquinho de dificuldade, mas consegue, com medo, se cagando nas calças. Mas o pior é o Alan, porque o Alan é gordo, então o negócio não aguenta muito. Ele fica parado ali ele cai em cima do letreiro do nome do hotel, né? Aí depois o Phil fica dizendo, eu te seguro, não sei o quê. Eu ia morrer esmagado, né? Aí até que ele escorrega do letreiro e ele vai parar ali no batente do negócio do hotel, sabe? Aí ele quase cai de vez no chão, mas aí dá tempo do Phil puxar ele de volta. E até o telespectador, eu fiquei assim, meu Deus, foi por muito pouco. Até deu gatilho aquela cena, sabe? Gatilho quando dá uma coisa, assim, né? Quando dá Então, até deu gatilho aquela cena. Pensou, meu Deus do céu. Mas aí tudo bem, graças a Deus, ficou tudo bem com o Alan, né? O Phil também tá lá para dar apoio, eles invadem, né? Conseguem invadir o quarto. Aí eles conseguem depois achar o Leslie, só que o Leslie foge deles. Ele, a princípio, parece que ele vai se matar, só que ele já tava com uma mochila nas costas. E essa mochila era o que? Era um paraquedas, né? Vamos dizer assim. E aí é desse paraquedas que ele acaba caindo na frente do carro do Alan, né? Não, do Alan não, do Stu. Eu tô aqui confundindo tudo. Do Stu. Ele acaba desse paraquedas do que ele voa para fugir dos outros dois. Ele acaba caindo no carro do Stu,
fecha a visão do Stu acaba atropelando ele, e aí acaba colocando ele em porta-malas depois que ele é atropelado e cai e estatelado no chão. A princípio o Stu pensa que matou o Leslie, liga pro Alan e pro filho desesperado dizendo que matou o Leslie, mas aí por sorte o Leslie só ficou desacordado, depois ele colocou ele no colo, que bonitinho. Colocou ele no colo, guardou dentro do porta-malas com muito carinho e arrancou com o carro fora, para poder pegar o Alan e o Phil para poder ir ao encontro do macho, né? Enfim. Em sexto lugar, eu fico achando que Alan, Phil, Stu e Doug são sequestrados por Marshall. O que acontece? Depois que o pai do Doug morre, ele entra eu tô trocando todos os nomes aqui. Depois que o pai do Alan morre, ele entra numa depressão mais profunda. Ele já estava meio que depressivo, mas aí ele entra numa depressão ainda maior. Aí todo mundo da família se junta com o Phil, o Stu, o Doug e os outros amigos, familiar, conhecido, a babá dele, o homem de 42 anos, babá, fala sério. Se junta todo mundo para poder dar um apoio moral e psicológico pro Alan e tentar convencer ele a ir para uma clínica psiquiátrica se tratar, né? Que ele não pode continuar vivendo daquele jeito, né? Aí, até que com muito esforço, o Alan é convencido, né? O Phil, o Stu e o Doug convencem ele que eles vão com ele até essa clínica, né? E vão dar todo o apoio para ele. Ele aceita, no meio do caminho ele meio que desiste da ideia de ir para essa clínica, só que aí nesse meio tempo tem um espécie de um caminhão batendo no carro deles, né? Eles tentam desvencilhar, acabam sofrendo um acidente leve na estrada, e aí os homens que estão nesse caminhão saem do caminhão e sequestram os 4, né? E aí é que é revelado que o sequestrador é o macho e que o macho é um cara pro qual o Leslie tá devendo dinheiro. Tá devendo dinheiro e ele sequestrou eles porque ele descobriu que o Leslie e o Alan mantêm ligações, mantêm mensagens, no caso. Aí, por garantia, sequestrou os 4, pegou o Doug como garantia de que os outros 3 vão dar um jeito de achar o Leslie e o dinheiro no caso, o ouro que o Leslie deve para ele, macho. Nessa cena do sequestro também é uma cena simplesmente sensacional. Em quinto lugar, agora meu top 5, eu fico com a cena em que o Phil e o Stu preparam a emboscada para pegar o Leslie. Porque o Alan depois, né, combina com os outros 2 que vai encontrar o Leslie. Encontrei o Leslie num ponto de ônibus. Aí o Leslie e o Alan começam a conversar, até que o Leslie percebe a presença do Phil e do Stu, né? Aí o Phil e o Stu dizem que estavam com muita saudade dele, Leslie, tenta enganar a princípio. Depois eles vão para um bar, o Stu ele até joga uma espécie de um sedativo assim na bebida do Leslie, só que o Leslie, como ele já fumou de tudo que é tipo de droga, já bebeu todo tipo de droga, só pelo cheiro da bebida ele sente se tem alguma coisa a mais ali. E aí ele quase quebra o pescoço do Stu ali na mesa, né? Aí o Phil e o Stu contam toda a história, né? Junto com o Alan, né? Da história que o macho quer pegar ele, que é o ouro de volta. Aí é a partir daí que o Leslie engana eles, dizendo dessa história dessa casa, do dinheiro, dizendo que o dinheiro que ele vai pegar nessa casa, dessa pessoa que tá com a casa dele agora, que esse ouro ele vai usar para devolver pro macho e assim safar o Doug, só que é exatamente o oposto, ele vai enganar eles para roubar o que o Marshall tem para ficar para ele de vez, né? Se apoderar do resto do ouro de vez. Enfim, e o Les, durante o filme, a gente descobre que o Les torrou uma boa parte do ouro que ele tinha, ele já torrou por aí, ou seja, como é que se torra tanto dinheiro, né? Enfim, vai entender. Enfim, aí é essa emboscada que eles preparam, não dá muito certo, porque o Les, muito sagaz, muito esperto, acaba sacando tudo. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o Phil e o Alan invadem um quarto de hotel que o Leslie está hospedado. Eu já falei sobre essa cena, né? Que eles fazem uma amarração com um monte de pano, né? Até que consegue entrar no quarto e o Leslie acaba fugindo e sendo atropelado pelo Stu de uma forma brilhante. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que o Alan faz o discurso no enterro do seu pai. Eu também já falei sobre essa cena. O Alan faz um discurso simplesmente sensacional, né? Até disse que preferia que a mãe tivesse morrido no lugar do pai, é um negócio muito louco. Depois ele toma umas brejas lá, sem camisa, enfim, é sensacional. O Alan, assim, ele é um personagem, assim, que mesmo não falando muito, já entrega muita coisa pra gente rir, se divertir. A gente até gosta do personagem por esse carisma meio estranho, diga-se de passagem. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que o Leslie engana Alan, Phil e Stu e rouba o ouro da casa de Marshall. Eu também já falei, né? Eles invadem a casa do Marshall. Eles, a princípio, dão pros cachorros, né? Do Marshall um sedativo lá no nosso coisa de comer. É para os cachorros só dormir.
Aí tudo bem, o Leslie e o bando de lobos, né, como eles se denominam, o Wolfpack, eles conseguem invadir, né, a casa, né. O Leslie e o Stu, eles têm várias controvérsias quando estão tentando cortar os fios do alarme, né. O Leslie quer dizer, eu sou daltônico, eu sou dislexo, eu sou não sei o quê, e o Stu perdendo a paciência com ele, mas por sorte dá certo, ou não, né, tão sorte assim. E aí eles conseguem desligar o alarme, todo mundo entra na casa, o Leslie pega o ouro, o fio, ele quebra a parede, né? Acha o ouro, guarda tudo nas bolsas, aí depois o Leslie sobe com tudo. E quando eles vão subir, o Alan, Phil e o Leslie tranca eles ali no porão, né, onde tava o ouro e tudo, e vai embora, e chama a polícia, né? Eu já falei sobre isso também, essa sequência também é sensacional. Em primeiro lugar, na minha opinião, a melhor cena do filme não poderia ser outra, que é logo a cena no início do filme. O início do filme já entrega a melhor cena, que é o Alan voltando para casa com uma girafa, né? E ela sendo morta no viaduto. Não, a parte da morte não é engraçado, não. Mas é porque a sequência dele com a girafa na estrada, ele com o carro, aí na parte de trás tem um outro tipo de carro, e nesse carro tem uma girafa. Ele comprou uma girafa. Como é que uma pessoa compra uma girafa? Ninguém entendeu como ele comprou aquela girafa, mas ele conseguiu comprar a girafa. A girafa, porque a girafa não ia se abaixar quando visse o negócio, né? Porque viaduto, tipo, até caminhão, né? Tem uma determinada altura. Passou de altura, não pode passar aqui, porque senão vai quebrar tudo, vai foder a porra toda. E fode porque a girafa tem o seu pescoço decapitado, gerando um enorme trânsito, acidente, confusões e prejuízos financeiros enormes ali na estrada. Tanto é que o pai do Alan é obrigado a pagar todo esse prejuízo para o prefeito da cidade. Olha só que loucura em que o Alan foi se meter. Tudo isso por conta da compra de uma girafa. O pior foi o Alan. Eu comprei uma girafa e o moleque dentro do carro fazendo joinha, ele joinha de volta. Essa cena, para mim, na minha opinião, a melhor cena do filme, com certeza, né? O filme, ele também tem sequências sensacionais. O povo despreza esse filme, né? Ah, porque os outros são melhores, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas, na minha opinião, Se Beber Não Case, parte 3, sim, tem o mesmo nível de graça dos outros filmes. Ele é tão bom quanto os outros dois filmes. É claro, o primeiro é sempre o melhor. Sempre. É que nem já falei da trilogia O Poderoso Chefão, Crepúsculo, Harry Potter, 50 Tons de Cinza, esse filme que tem esse rock. O primeiro filme de todos sempre é o melhor. Mesmo filme que só tem duas partes. Tem um e tem a outra continuação e pronto. O primeiro é sempre melhor. Não tem jeito. Enfim. Continuando aqui, agora vamos rapidamente para as curiosidades do filme. Para quem não sabe, né, isso já foi dito, mas eu vou dizer de novo, o segundo filme recebeu inúmeras críticas por ter simplesmente repetido a história do filme original. Aí, para não correr o risco de receber as mesmas críticas, o diretor Todd Phillips resolveu que tentaria uma história nova no terceiro longa. Muita gente meteu o pau, o povo não sabe o que é, se quer uma história nova, se quer um repeteco, enfim. Mas ele deu o terceiro filme, ele tem menos um ar de comédia e tem um pouquinho mais de drama, né? Até com uma pegada de suspense, mas ficou muito bom. Tem seus momentos de comédia também. Para quem não sabe também, inicialmente pensou-se em rodar o filme em Amsterdã, que fica na Holanda, mas chegaram à conclusão de que seria melhor passar nos Estados Unidos mesmo. Deve ser que decidiram ficar nos Estados Unidos para gastar menos grana. Porque, tipo, um filme sendo rodado nos Estados Unidos já gasta muita grana. Imagina que tem que fazer uma viagem, ou seja, é um gasto extra. Então, resolveram que Las Vegas já dava conta do recado. Para quem não sabe também, Sean Penn e Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, estiveram cotados para o personagem que ficou com John Goodman, o Marshall. E para quem não sabe também, o diretor Todd Phillips e os atores Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartha, Heather Graham e Ken Jeong vieram ao Rio de Janeiro para o lançamento do filme, para poder promover o filme Se Beber Não Case, parte 3, né? Essas são as curiosidades do filme. Bem, agora encerrando, um filme muito bom, super recomendo. A trilogia como um todo sensacional, não tem o que se reclamar. Os personagens são extremamente cativantes, cada um à sua maneira. E o Bradley Cooper aqui está sensacional. O Ed Helms, o Zach Galifianakis também está muito bom. Aqui os coadjuvantes também. Destaque para o Ken Jeong nos 3 filmes. Sendo que no terceiro filme ele ganha um destaque narrativo ainda maior.
E é uma trilogia de comédia assim de muito sucesso, que rendeu uma boa bilheteria. Se você somar as 3 bilheterias, ultrapassa $1 bilhão só em bilheteria. Enfim, é basicamente isso que eu tenho a dizer. Super recomendo. Vão lá, assistam a trilogia Se Beber, Não Case. A parte 1 de 2009, a parte 2 de 2011 e a parte 3 de 2013, né? Encerra com a cena pós-crédito sensacional, não vou dar spoiler, vão lá, assistam o filme, a cena pós-crédito tá sensacional. E é isso aí, eu fico por aqui com este podcast sobre o filme Se Beber, Não Case, parte 3 de 2013.